O sistema científico nacional, que tão elogiado é e aparentemente promovido pelo Sr. Ministro Manuel Leitor, pelo Primeiro-Ministro, enfim, pelo Governo, tem de facto pés de barro, neste caso um barro que é amassado numa massa chamada precariedade e, portanto, com tudo aquilo que é precário, corre o risco, de facto, de ruir, porque, na verdade, assenta na precariedade. Dizer que aqui o Governo utiliza formas absolutamente manhosas de... não é para ir resolvendo, é para ir prolongando esta situação, porque, assim, Portugal só tem dois tipos em termos de relações laborais, dois tipos de relação laboral, a pública e a privada. E a pública, existe inclusivamente uma diretiva, que também se aplica aos docentes, que impede os Estados, e que é de aplicação obrigatória, que impede os Estados de abusarem da contratação a termo, e nós, como a Comissão Europeia instou o governo português a pronunciar-se em 60 dias sobre a aplicação dessa diretiva, nomeadamente aos docentes, a FENPROF vai fazer chegar à Comissão Europeia precisamente um documento também, porque sabemos que o governo vai tentar dar a volta ao problema e fazer de contas que não existe problema, e vamos enviar, está já em fase de elaboração, um documento à Comissão Europeia, onde, para além da questão dos docentes, do pré-escolar, básico e secundário, também colocaremos as questões que têm a ver com os docentes do ensino superior e os investigadores. Porque, na verdade, parece-nos a nós que, enfim, tem a ver com uma situação que é genérica no sistema de ensino, no sistema educativo e também de investigação do nosso país. E, portanto, vamos colocar e dizendo exatamente qual é a situação que se vive, para que possa haver uma intervenção da Comissão no sentido de obrigar o Estado português a cumprir as diretivas, já que, quando elas são negativas, são-nos impostas, quando são positivas, dão-lhes a volta. Por outro lado, temos depois o direito privado, quer dizer, e, de facto, estas IPSFLs, estas instituições privadas sem fins lucrativos ou fundações, às vezes, estas instituições, depois não se regem por coisa nenhuma. Portanto, deveriam reger-se obrigatoriamente pelo direito privado e, portanto, o direito privado diz que, ao fim de X contratos, necessariamente, a abrir-se novamente, a ser necessária a permanência do trabalhador, tem que ser feito um contrato de tempo indeterminado. E isso aqui não acontece. Nós já fizemos uma queixa à ACT, até com casos concretos de algumas destas instituições ligadas às universidades de Lisboa e do Porto. A ACT diz que não encontrou qualquer tipo de problemas, também não sabemos com quem falou, já pedimos essa informação, até pedimos uma nova reunião para tentarmos perceber se falou com as pessoas que lá estão contratadas, se só falou com a universidade, se só falou com aqueles que agem desta forma, que neste caso é a entidade empregadora, não sabemos. Sabemos é que o problema existe e que é gravíssimo. Pronto. Relativamente aos partidos e ao cumprimento da lei, para além de o Governo, que venha a seguir dever cumprir, como este deveria ter cumprido, a Assembleia da República tem uma função de fiscalização. E, portanto, se existe uma lei da República que o Governo, seja ele qual for, não cumpre, a própria Assembleia tem que tomar medidas para o obrigar a cumprir, porque senão não estamos num Estado de Direito Democrático. E este Governo, seja, portanto, no ensino superior, ou também no básico e secundário, sabemos, há leis que, quando não são aprovadas de acordo com aquela que era a sua intenção, portanto, vai contra, ou seja, quando são aprovadas por aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo chama de coligações negativas, como se a Assembleia da República não pudesse ter maiorias, fossem elas quais fossem, depois não as cumpre. E, portanto, aqui temos um exemplo, noutras áreas do ensino temos outros exemplos, e isto, de facto, não corresponde àquilo que deve ser o procedimento, o comportamento dos governos no Estado de Direito Democrático, porque, de facto, têm que cumprir leis como qualquer pessoa. Uma última nota, só para dizer que, relativamente ao pré-PAP, os números são os que são, e mesmo assim, já estamos a falar de um universo de candidatos à regularização de vínculo que ficou muito aquém daquilo que se poderia esperar. Houve muita gente que acabou até já por não apresentar os requerimentos para a regularização dos vínculos. Dos que apresentaram, que diríamos que são cerca de metade dos que poderiam tê-lo feito,
foi esta porcentagem baixíssima que já foi dita que foi considerada. E apesar disso e desta porcentagem baixíssima, o Ministério das Finanças continua a não homologar, não se percebe porquê, algumas dezenas de casos. Até há pouco tínhamos identificados 49 casos. Ao que parece, estarão a ser homologados alguns no Porto, da Universidade do Porto, mas pelo menos há 30 casos já devidamente deferidos de investigadores que continuam, sem se perceber porquê, por ser homologado pelo Ministro das Finanças. Já colocámos isto ao Ministro Manuel Leitor, na última reunião que tivemos com ele. O Ministro Manuel Leitor disse-nos que não sabia porque é que as finanças não homologavam estes casos. Disse, inclusivamente, que quer ele, quer a Senhora Ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, já tinham feito o que tinham que fazer, que era assinar no sentido de ser homologado, mas que a homologação final pertence ao Ministério das Finanças, que já várias vezes tinham instado o Ministro das Finanças e que não tinham resposta. Inclusivamente, dizendo-nos, bom, e se a FENPROF fizer uma manifestação à porta do Ministério das Finanças para resolver estes casos, eu estarei lá. Portanto, é aquela coisa, Sr. Ministro. E, portanto, nós estamos a contar com o Sr. Ministro à porta do Ministério das Finanças no dia 12 de janeiro. Porque se não, este Governo não se pode ir embora, o que acontece em breve, sem concluir, pelo menos, mesmo que de forma escassa, não é? Mas concluir um programa que ele criou e que já vai fazer 5 anos. E, portanto, a conclusão passa por regularizar, neste caso, por homologar estas situações. Há depois outras também no básico e secundário, mas não são para aqui agora chamadas, mas estas que são 3 dezenas de casos de investigadores, o Governo não pode sair sem concluir, ainda que insuficientemente, o pré-PAP. E, portanto, nós aguardaremos agora nestes dias, final de ano, vamos ver. As instituições, já agora, as instituições têm condições mesmo financeiras para incluir estes investigadores. Até há uma posição já tomada pelo CRUP no sentido de desbloquear este problema e de poder isto ser resolvido, portanto é pouca gente. E nós, com estas pessoas que aguardam a homologação, estamos a prever, se até ao final do ano nada for feito e deixando passar a semana de contenção de contactos, que acaba no dia 9, portanto, no dia 12 de janeiro, estarmos à porta do Ministério das Finanças, com estes candidatos ainda, de regularização de vínculo, e, claro, convidaremos, teremos o enorme gosto do Sr. Ministro Manuel Leitor estar lá connosco.